Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Hoje nós vamos continuar com a nossa escola bíblica dominical de forma digital, através de vídeos, que estarão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja. Então, aproveite, siga o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares esse estudo que nós estamos fazendo sobre as parábolas de Jesus. Os nossos estudos são baseados neste livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey. É uma série de estudos das parábolas e dos acontecimentos marcantes na vida de Jesus, sobre a ótica, considerando a cultura do Oriente Médio, que é onde o Jesus viveu, onde Jesus nasceu, naquela redondeza. Então isso traz para nós grandes ensinamentos, uma maneira diferente de interpretar os seus textos, as suas histórias, as suas parábolas e os acontecimentos daqueles dias. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Deixe sua Bíblia aberta, ela está localizada em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Acompanhe comigo a leitura desta parábola. Diz assim a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ok? Então esta é a parábola então do fariseu e do publicano, ao qual nós vamos estudar hoje. Meus irmãos, antes de nós entrarmos efetivamente na parábola, fariseu, quem é fariseu? O que é um fariseu? O fariseu é um doutor, um entendido, um praticante das leis judaicas, um ferrenho praticante das leis judaicas. Quero colocar aqui uma outra característica também do fariseu, que na Bíblia, muitas vezes, eles são taxados de hipócritas, né? Então, fariseu hipócrita é encontrado na Bíblia, tá? Então, são estigmas que nós temos sobre o nome do fariseu. Mas, de fato, era um doutor da lei, alguém muito entendido das leis judaicas, um praticante das leis judaicas. E, do outro lado da história, o publicano. O publicano, ele era o cobrador de impostos no Império Romano. Então, assim, uma figura bastante odiada, vítima de preconceitos, era considerado uma escória humana, né? Então, assim, muito preconceito contra a pessoa do publicano. Então, são essas duas figuras, são esses dois personagens que figuram na parábola do fariseu e o publicano. Muito bem, meus irmãos. Na mente popular, né, essa parábola é uma simples história sobre oração. Um homem faz uma oração arrogante e é culpado por isso. Do outro lado, tem um homem que faz uma oração humilde e é elogiado por isso. Ok? Resumo da parábola é esse. Meus irmãos, perceba o seguinte, que de uma forma inconsciente até, todos nós reagimos dessa forma, né? Muitas vezes a gente
Ao ler, por exemplo, essa parábola, facilmente vem na cabeça da gente assim, graças a Deus eu não sou como esse fariseu, tão arrogante assim. Só de pensar isso, meus irmãos, nós já estamos fazendo exatamente o que este homem faz. Então é muito fácil fazer o que ele faz. A gente inconscientemente reage desta forma, né? Mas assim, olha, como que a gente faz então para entender melhor essa parábola? O que ela efetivamente quer dizer, né? Sem dúvida, né, a humildade na oração é um ponto crucial, importante, central dessa história. Mas ela fala também e principalmente sobre justiça, no sentido de tornar-se justo, ser justificado, ter os seus pecados remidos. Também é um ponto central desta parábola, certo? E aqui acrescenta-se o seguinte, olha, como ser justo ou justificado por meio dos meus próprios esforços. Essa é a compreensão de justiça desse fariseu. Nós vamos entender isso à medida que a gente estiver discorrendo sobre a parábola. Muito bem, meus irmãos. Essa parábola tem um diferencial logo no início. Ela tem um endereço, ela tem uma placa indicativa para quem é esse ensinamento, para quem foi contado essa parábola. Diz assim, olha, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, esta parábola é contada, ela é direcionada para essas pessoas, né? Então, assim, Jesus já se deparou aqui com algumas pessoas que tinham essas características, né? Elas confiavam em si mesmo, confiavam nos seus próprios méritos, se consideravam justos em detrimento de outras pessoas. Então, dentro dos ouvintes dessa parábola, tinha esse tipo de pessoa. E esta indicação no início da parábola é como uma placa sinalizadora. É uma placa dizendo, olha, este ensinamento é para essas pessoas aqui, olha. Né? Essas pessoas arrogantes que consideram-se justos aos seus próprios olhos em detrimento de outras pessoas, ok? Meus irmãos, mas afinal de contas, o que é ser uma pessoa justa? Meus irmãos, não é aquela pessoa que observa determinado código de ética, determinadas leis. Não basta isso para a pessoa ser justa ou justificada. Não é porque ela obedece às leis rigorosamente que ela é justa. Mas o justo é aquele que usufrui de uma aceitação perante Deus. Aquele que é aceito por Deus é que foi justificado. Jesus, meus irmãos, enfrentou algumas pessoas que se consideravam justos aos seus próprios olhos. Né? Vocês se lembram daquela história do jovem rico? Né? Jesus diz o que ele tinha que fazer. Fala, mas eu já faço isso. Né? Aí Jesus fala, então vende todos os seus bens e me siga. Né? Então aquilo, ó, eu já faço tudo isso. É essa arrogância, a pessoa já se acha merecedor de ter os seus pecados expiados. Essa pessoa, ela acredita que já merece a graça de Deus por conta das obras de religiosidade que ela tem praticado. E não é bem assim, né? Então, o verdadeiro foco da parábola, portanto, não é só a humildade na oração, mas é como somos justificados, né? Feitos justos diante de Deus. É disso que trata essa parábola, ok? Muito bem, vamos à parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. De acordo com o costume, a ótica do Oriente Médio, como relata o livro, esse culto era uma cerimônia diária que acontecia no templo, onde ocorria
as ofertas de expiação, né? Ela acontecia no raiar do dia ou às 3 horas da tarde, lá no final da tarde. Era um ritual, meus irmãos, muito rígido. Começava lá fora do santuário com o sacrifício de um cordeiro pelos pecados, né? Em seguida, o sangue era aspergido sobre o altar, certo? E o sacerdote começava as suas orações. No meio dessas orações ouvia-se as trombetas, eram trombetas de prata que eram tocadas, os símbolos, né, símbolos sonoros, e então depois disso ocorria a leitura de um salmo. Depois que acontecia essas coisas, o sacerdote saía dali do templo, ia para o Santo dos Santos. Só aí então as pessoas que estavam participando daquele culto, daquela cerimônia, ofereciam as suas orações particulares a Deus. Tá? Então era um ritual todo bem sistemático, bem sistematizado. Acontecia isso, depois acontecia aquilo, e o momento que para as pessoas oferecerem as suas orações a Deus era exatamente nesse momento, no momento em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ok? Ok. O fariseu, então, meus irmãos, a situação do fariseu. O fariseu está de pé, sozinho, orando, né? Ou seja, ele se mantém afastado das outras pessoas enquanto está rolando o culto. Ele fica assim, separado. Ele fica sozinho, meus irmãos, porque ele é um fariseu, um especialista da lei, um doutor da lei. E ele não queria se contaminar com as outras pessoas. O fato dele relar, encostar em uma outra pessoa, ele já se considerava impuro, ok? Aqui, meus irmãos, eu quero abrir para um comentário de uma pessoa chamada Ibn al-Taib. É um teólogo antigo, do 1º século, né? Que ele fez um comentário sobre essa situação. Ele disse assim, olha, abre aspas: aqueles que se consideram justos não refletem sobre os seus pecados do coração na presença de Deus. O que ele está querendo dizer? O refletem é assim, não fazem uma reflexão. A pessoa que se considera justa, quando ela chega diante de Deus, ela não faz uma reflexão sobre os seus pecados, porque ela já se sente justa, né? Então, a pessoa que se considera justa não consegue enxergar os seus próprios pecados. É isso que o Ibn al-Taib está dizendo, ok? Muito bem. Então, o fariseu está lá de pé orando sozinho, né? Como ele estava sozinho, ele ora em voz alta. Ao orar em voz alta, deliberadamente em voz alta, ele está oferecendo alguns conselhos éticos que não foram solicitados por ninguém. Então ele oferecia conselhos éticos aos injustos que estão à sua volta. Tá? Ele se sentia dessa forma, né? Vou orar em voz alta, porque assim eu já vou passando aqui umas dicas de oração para esses injustos que estão à minha volta. Meus irmãos, na nossa caminhada religiosa, quem de nós nunca ouviu uma oração que vem disfarçada, parece que tem um sermão embutido? Eu já ouvi, né? Né? Pessoas que oram assim sem o menor constrangimento, como se estivesse fazendo uma pregação, né? Dando indiretas, citando códigos de ética, né? Como se insinuando que era praticante daquelas boas obras. A gente vê isso muito por aí. Muito bem, meus irmãos. Dentro do judaísmo do 1º século, as orações, haviam 3 tipos de orações. Uma oração que era confissão de pecados, uma oração de graça, né, de agradecimento por uma dádiva recebida, ou então uma oração de petições, ou para si, ou para
outras pessoas. A oração desse fariseu não se encaixa em nenhum desses tipos aqui. Na verdade, a oração dele são comentários de um ataque a outras pessoas, né? Além do ataque a outras pessoas, vem revestido de uma autopromoção. Porque ele fala, não, porque eu jejuo tantas vezes, eu dou dízimo, tá? Então ele ataca outras pessoas e se autopromove na sua oração, né? Então, na verdade, o que ele faz? Ele dá para Deus uma lista das opiniões que ele tem sobre aquelas pessoas injustas que estão ali, e em seguida ele enumera os seus feitos éticos para Deus, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo e tal. A oração dele tem esse grau de ousadia e de arrogância. Então, meus irmãos, quando ele fala lá jejuo 2 vezes por semana, o que significa isso? Sobre o jejum, meus irmãos, a lei judaica exigia que o jejum fosse feito 1 vez por ano, no dia do culto de expiação dos pecados. Os fariseus, como esse fariseu aqui, zelosos da lei que eles eram, eles faziam uma cerca em volta dessa lei para se proteger. Como que era essa lei? Né? Então ele falou, bom, a lei diz para eu orar 1 vez por ano. Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar uma regra para nós, vamos jejuar 2 dias antes, vou jejuar no dia da expiação e vou jejuar 2 dias depois. Então assim não tinha como errar, né? Então ele jejuava 2 dias antes, no dia da expiação e 2 dias depois. Acontece que esse fariseu da parábola, ele coloca uma cerca em volta da cerca que já existia. Ele decide jejuar 2 vezes por semana. Toda semana ele jejuava 2 vezes. Então, entendam, meus irmãos, como era um zelo extravagante. Era 1 vez por ano o que a lei mandava. Então, daquela 1 vez por ano, eles colocaram mais 2 dias antes e 2 dias depois. Esse judeu em questão falou, não, para mim eu vou jejuar 2 vezes por semana. Então, extremamente, exageradamente zeloso no cumprimento da lei. E ainda dava o dízimo, segundo a sua oração, dava o dízimo de tudo o que possuía. Com relação ao dízimo, nessa época, a lei dizia que se desse o dízimo de tudo o que se pudesse comer e de tudo o que crescia no solo. Então, por exemplo, se ele tem um carro, né? Um carro não nasce no solo, então ele não precisava dar o dízimo daquilo, né? Mas ele fala na sua oração, não, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma propaganda do seu alto padrão de justiça. Na sua oração, ele está dizendo para todas aquelas pessoas ali, olha, o meu padrão de justiça é elevadíssimo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo o que eu tenho, né? Então, autopromoção, né? Então, assim, eu não sei nem se tem uma palavra para tamanha arrogância, né? Uma arrogância exagerada, exacerbada, né? Então, querendo mostrar, fazendo propaganda desse alto padrão, né? Seria o mesmo que dizer, né, um crente de alto padrão, de alta performance, né, um excelente praticante da lei. Essa é a propaganda que ele está vendendo. Essa é a pessoa, então, do fariseu que faz essa oração arrogante. Muito bem, meus irmãos. O publicano, vamos para a pessoa do publicano agora, entender um pouco mais do publicano. O publicano, percebendo a sua condição de impuro, ele prefere se afastar das pessoas, fica num canto, se afasta das outras pessoas também, dos outros adoradores, mas não como o fariseu. O fariseu se separou, foi lá na frente, se tivesse um pedestal ele subia em cima, né? Não, ele se afasta, mas porque percebeu a sua situação
de impureza. E ele fica numa postura, meus irmãos, de cabeça baixa e os braços cruzados sobre o peito, né? Como se fosse um servo diante do seu senhor, né? Totalmente submisso. O texto ainda acrescenta, meus irmãos, que este publicano batia no peito, inconformado com a sua situação de pecado, né? Então, assim, muito perturbado com a sua situação de pecado, muito incomodado com o seu pecado, batia no próprio peito. Esse ato, meus irmãos, de bater no próprio peito, era usado no Oriente Médio. As pessoas choravam, oravam, batendo no peito, diante de uma situação de grande calamidade, diante de uma guerra, diante de um terremoto que aconteceu. Há um relato na Bíblia também que as pessoas batiam no peito no dia da crucificação de Jesus, porque as pessoas ficaram muito perturbadas com a morte de Jesus. Então há relatos na morte de Jesus que as pessoas batiam no peito, né? Num ato assim de contrição. Como pôde acontecer essa barbaridade? E essa era a postura daquele publicano. Cabeça baixa, as mãos no peito, e batia no peito, inconformado com a sua situação de impureza e de pecado, né? Então, aconteceu aquele mesmo ritual que eu relatei agora há pouco, né? O sacerdote mataram o cordeiro, trouxeram o sangue, aspergiram, né? Tocaram as cornetas de prata, os símbolos, e naquele momento em que o sacerdote entra no Santo dos Santos para orar, que as pessoas têm a oportunidade de fazer as suas orações para Deus, o publicano simplesmente fala essa frase: ó Senhor, faça expiação por mim, um pecador. Só isso a oração dele. Curta, direta, resumido, né? Muito diferente da do fariseu, que faz propaganda, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a essas pessoas impuras que estão aqui, eu dou o dízimo, eu jejuo. Não. Simplesmente disse o seguinte: ó Senhor, faça expiação por mim, um pecador. E Jesus declara o seguinte, meus irmãos, no final da parábola: digo a vocês que este desceu justificado para casa, e não o outro. Né? Muito bem, meus irmãos. Aqui a gente vê então que a oração que Deus aceitou foi a desse homem humilde. A pessoa que voltou justificado para casa foi o publicano e não o fariseu, né? Então, meus irmãos, aquele homem que vai para o templo confiante de que as suas realizações já lhe garante uma situação de justiça, né? Ele é rebaixado, né? Então, Jesus se refere a ele não como fariseu, mas menciona como o outro, né? Vou ler de novo, olha. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para casa, e não o outro. Então Jesus não se digna nem em dizer o nome, a raça, quem era. Ele fala, esse outro, né? Esse outro, assim, com desdém, se referindo a esse fariseu com desdém. Enquanto que o publicano, que achava que não pudesse ter os seus pecados expiados, justificados, é aquele que Jesus declara: esse voltou para casa justificado, esse teve as suas orações aceitas, né? E a declaração final de Jesus, no final da parábola, que diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Resumindo e fechando a parábola, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos para um resumo e uma aplicação desta parábola. O que nós conseguimos aprender com esses ensinamentos de Jesus? Primeiro, a justiça. A justiça é um dom de Deus que vem pela expiação dos pecados e não pode ser alcançado somente com a observância das leis ou somente por aquilo que eu faço de religiosidade. É um dom
de Deus, quando aquela pessoa tem os seus pecados expiados. Não existe lei que se obedeça para conseguir a justificação. Veja o exemplo do fariseu, exímio obedecedor de leis, obedecia como ninguém, tinha uma vida exemplar, mas tinha uma arrogância dentro do coração dele que não permitia que ele fosse justificado. Então não é a lei pela lei, né? É uma postura diante de Deus. A expiação, meus irmãos, a expiação é uma graça de Deus que não pode ser recebida por adoradores arrogantes, né? Tem outros trechos da Bíblia que fala que Deus não gosta dos arrogantes, mas aos humildes ele não resiste. Deus não resiste à oração do humilde. Então, a expiação é a graça de Deus que não pode ser recebida pelo adorador arrogante, crítico e satisfeito consigo mesmo. Então, a pessoa que está satisfeita com aquilo que ela faz não pode receber a expiação. Ok? Terceira e última observação é sobre o padrão, um padrão para a oração. Informar Deus de modo autoelogioso sobre as nossas virtudes não é oração. Tá? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Olha, informar Deus, olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, né? Oh, mas eu sou presbítero. Ah, mas eu dou aula na escola dominical, né? E eu sou um ótimo professor. O senhor está vendo que o meu empenho para, né? Meus irmãos, a exaltação das suas próprias virtudes não é oração. Não, Deus detesta esse tipo de oração. Agora, um anseio humilde pela graça imerecida é um aspecto genuíno da oração, né? Então, aquilo que você coloca com humildade, com verdade, é um aspecto genuíno, ou seja, você está autorizado a fazer uma oração desse tipo. É o tipo de oração que Deus ouve, ok? Muito obrigado, meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de inscrever no canal da nossa igreja, de compartilhar esses vídeos, e obrigado. Até mais.